Atenção, senhoras e senhores, apertem os cintos que vamos começar nossa viagem histórica. Olá, viajantes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Viagens Históricas. Hoje nós teremos a professora Gabriela Costa como convidada e esperamos que vocês gostem do tema de hoje, que é História, Literatura e Interseccionalidades, análise das desigualdades brasileiras. Agora eu vou passar a palavra para minha colega Andressa, que estará comigo conduzindo essa entrevista. Olá, viajantes! Está começando mais um episódio do podcast Viagens Históricas, grupo criado por alunos graduados e graduandos do curso de História da Universidade Estadual Vale do Acaraú, situado no interior do estado do Ceará, na cidade de Sobral. Eu sou a Andressa e terei a honra de entrevistar a professora Gabriela. Queria começar agradecendo pela sua disponibilidade, por ter aceito o convite de participar do nosso podcast e acompanho seu trabalho há um tempo nas redes sociais, principalmente porque você trabalha com literatura brasileira contemporânea, em foco nos livros afro-brasileiros, e queria que você se apresentasse para o nosso ouvinte e também falasse sobre as suas redes, sobre o seu trabalho, e a gente já deixa aqui no link, né, as suas redes sociais para o nosso ouvinte dar uma olhada. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente de quando você estiver ouvindo. Para mim é um prazer estar aqui no podcast, agradeço muito o convite de vocês e a parceria. Eu sou Gabriela Costa, mais conhecida como Leia Preta nas redes sociais. Eu sou mestra em Sociologia, graduada também em Sociologia pela Universidade de Brasília, e estudo literatura, especificamente com foco em autores negros, né? E estou trabalhando com isso já tem uns 5, 6 anos, que é mais ou menos o tempo que eu tenho de trabalho na Leia Preta na internet. Mas também, hoje eu estava pensando assim, geralmente, quando a gente se apresenta, a gente sempre fala de títulos acadêmicos, né? A gente nunca fala de outras coisas. E eu queria me apresentar também de um jeitinho diferente. Posso dizer que eu sou apaixonada por arte. Já trabalhei com arte em museus, é uma paixão bem forte para mim. Adoro música, tenho uma família muito grande, vivo em Brasília, mas sou de São Paulo. Então, um pouquinho aí da minha vida para além do trabalho acadêmico. Então, agora, voltando aqui para a parte acadêmica, né, porque infelizmente a gente não consegue fugir dela, ou felizmente, né, eu queria saber um pouco em relação à sua formação profissional, né, acadêmica, que a gente estava vendo no seu currículo, né, pesquisando, e eu vi uma parte que me chamou a atenção, né, que seria a graduação do sanduíche, que aconteceu na Colômbia. Então, eu queria saber mais ou menos como é que foi esse processo, né, como foi estudar lá, né, um lugar diferente, uma língua diferente, digamos assim. E eu queria que você contasse um pouco dessa experiência para a gente, né, como foi o processo de participar, como você soube, como chegou para você, né, seria mais isso. Olha, eu gosto muito de contar essa história. Eu já amei que essa pergunta estava no roteiro, porque quando eu estava na graduação, eu queria muito fazer intercâmbio, mas eu era aluna de baixa renda, estava fora de casa, dependia das bolsas da UNB, e pagar por intercâmbio estava muito fora, assim, dos meus planos financeiros, de tudo. E aí, quando eu estava na graduação, existia um programa que foi restabelecido agora, no ano passado, que é Abdias do Nascimento. É um programa de bolsas em parceria com a CAPES e o MEC, né? Ele financia graduações, mestrado e doutorado sanduíches para estudantes negros de várias universidades do Brasil. E aí, na UNB, esse programa existia e ele era gerenciado pela Faculdade de Direito. Só que ele era prioritariamente para estudantes de Direito. E em 2019, eles abriram o último edital. Era o último recurso que existia de bolsas. E eu falei, por que não? Meio que despretensiosamente, assim, eu me dediquei muito, era uma seleção bem complicada, tinha projeto, currículo, entrevista, toda uma coisa assim. Para ir para a Colômbia, a gente podia escolher Colômbia ou os Estados Unidos, e a gente tinha que cursar disciplinas e fazer uma pesquisa. Na época, eu estava estudando branquitude, ainda estudo isso, mas relacionado à literatura hoje, né? E submeti um projeto pensando as experiências de racismo no Brasil e na Colômbia, com foco na ideia de branquitude, que é discutida pela Cida Bento, que é uma pesquisadora muito importante hoje para ciências sociais. E eu lembro que eu não contei para ninguém, assim. E a minha família, a gente é muito
a gente compartilha muito tudo, todas os pequenos passos, assim, da trajetória de todo mundo, ainda mais porque eu estava longe. E aí eu falei, não vou falar nada para os meus pais, porque eles vão criar uma expectativa muito grande. Esperei. E aí, no dia que eles me chamaram para entrevista, eu contei para os meus pais e eles tinham certeza que eu ia ser selecionada, assim, eles estavam mais confiantes que eu. Foi uma seleção de 2 meses. E eu lembro que o resultado saiu quando eu estava indo para uma marcha aqui em Brasília do 8M, que é o 8 de março, né? E aí sempre tem uma marcha aqui na esplanada dos ministérios. E eu estava me arrumando e recebi o e-mail que eu tinha sido selecionada. E eram 2 vagas e eu passei em primeiro lugar. E contei para os meus pais, assim, foi um dia muito emocionante para mim. E a experiência que eu tive na Colômbia foi muito boa. Assim, eu tenho muita vontade de voltar. Eu amo o país, assim, eu vivi em Bogotá. E a Universidade Nacional da Colômbia, ela é muito parecida com a UNB. Ela é uma universidade que, na Colômbia, né, as universidades não são públicas. O que eles chamam de público, na verdade, é subsidiado. Então, a pessoa paga, só que paga menos. E é uma das maiores universidades da Colômbia. E eu fui para Bogotá, que é uma cidade, assim, muito bonita. Lembra muito São Paulo, mas de um jeito melhor, acho que de um jeito mais positivo, eu diria assim. É uma cidade que respira arte, é muito verde e fica nos Andes. E as pessoas, talvez em Bogotá não foram tão receptivas, mas eu viajei para outros lugares da Colômbia e as pessoas eram muito receptivas, muito gentis. E eu aprendi espanhol meio que assim, eu falava um pouco e lá a gente faz um curso quando chega na universidade para melhorar, assim, para ficar ok. Meu maior desafio foi escrever, tipo, trabalhos acadêmicos em espanhol, tipo, falar era mais fácil, assim. Só que a universidade tinha monitoria e a gente podia ter suporte de estudantes que eram colombianos mesmo. Então, eu fui muito feliz, assim, o tempo que eu passei lá. Eu aprendi muito, fiz conexões com professores e alunos, assim, que eu tenho até hoje. Eu acho que a oportunidade de você ter a experiência de fazer uma graduação sanduíche é muito, muito, muito importante, assim. Eu acho que a gente acaba normalizando isso quando a gente está no mestrado, doutorado, mas na graduação também é uma experiência única, assim, porque você sai um pouco da sua zona de conforto, conhece outras pessoas, outros debates teóricos. Eu cheguei lá e percebi que as pessoas tinham o Brasil como referência de estudos de relações raciais, assim. Foi muito massa também poder ver isso. E eu acho que tem uma parte que a gente, às vezes, esquece, que é o do sonho mesmo, né? Tipo, eu era a primeira pessoa da minha família que tinha entrado numa universidade pública. Eu fui a primeira pessoa da minha família a sair do Brasil, assim, para estudar, com bolsa. E acho que mais marcante ainda para mim foi ter ido para um programa que tem o nome do Abdias Nascimento, que é um dos maiores intelectuais brasileiros, que tem incentivado e fomentado intelectuais e jovens negros a terem experiências que não poderiam ter, sabe? Então, isso para mim foi muito marcante. Ele foi descontinuado depois que eu voltei. E ano passado, no começo do ano, o governo anunciou a volta do programa, só que voltado mais para pós-graduação agora. Só que eu fiquei muito emocionada, assim. E a gente depois fez um grupo dos Abdias, porque muitas pessoas foram pelo programa em São Paulo, em Salvador, no Rio, e tinha muita gente, assim. É um programa muito bonito. Eu tenho uma experiência e talvez uma recordação muito afetuosa desse momento. Inclusive, quando eu estava lendo um pouquinho, né, do seu currículo, até fiquei... eu não sabia que era possível fazer graduação e participar de programa sanduíche. Eu sempre achava que era destinado mais para as pós do que para graduação. Recentemente, a nossa universidade, eles abriram um edital para intercâmbio, só que, infelizmente, eles fizeram um pré-requisito de cursos, né, e a gente não sabe, inclusive o movimento estudantil faltou isso, qual foi o pré-requisito para escolher os cursos. Infelizmente, o curso de História não estava selecionado, estava mais destinado para alunos do Direito, da Enfermagem, e era um intercâmbio na América Latina, né? Infelizmente, a gente não conseguiu participar, nem sabemos como é que foi esse pré-requisito. Infelizmente, a nossa universidade ela ainda é assim bem complexa, todo o entorno assim, e entre trancos e barrancos, sabe? Infelizmente, o curso de História assim é muito sucateado. Na verdade, os cursos de Humanas, né, muito sucateado, porque o foco mesmo é a enfermagem e o direito, infelizmente. Bom,
Eu sou da História, né? Sou estudante de História e eu trabalho com literatura, com foco em raça, gênero e classe na obra, no livro Bicos da Memória, da escritora Conceição Evaristo. E durante esse processo de escrita da minha pesquisa, né, surgem muitas dificuldades exatamente por você estar trabalhando com duas disciplinas, e elas são diferentes, mas elas dialogam entre si, mas ainda assim surge muita dificuldade justamente quando a gente está trabalhando com teoria, né? Então, a teoria literária é diferente da teoria histórica, então a gente, né, tem essa coisa de ficar um pouco em dúvida, e eu queria saber como é que foi para tu trabalhar com essas questões na sociologia, né, que já é outro universo. E o que é que te motivou a seguir com a área literária, né? Por que que essa área foi sensível para ti? Olha, eu acho que, Andressa, a primeira coisa que eu acho que esses desafios entre esses diálogos interdisciplinares, né, entre literatura, história, sociologia, é uma coisa interminável. Eu falo isso porque a gente nunca tem uma coisa resolvida, bem resolvida. E, teoricamente, existem disputas, né, conflitos, entraves, assim, e limites também de diálogo. Mas, dentro da sociologia, a gente tem uma linha que chama Sociologia da Cultura, que abarca estudos sobre arte e literatura. E, mais recentemente, as pessoas intelectuais têm debatido sobre sociologia da literatura, né? Mas ainda é uma noção ainda em disputa e sendo construída. Nesse campo, a gente bebe muito da história, bebe muito da literatura, mas eu diria que a gente olha para a obra de um jeito diferente. Eu acho que esse também é um pouco o exercício. A gente dialoga com autores muito parecidos, com historiadores, com críticos literários, enfim. Mas o jeito que a gente olha para a obra, compreende ela, é muito distinto. E na sociologia, às vezes a gente pode estar mais perto, né, desses debates da literatura, ou mais distante, ou mais perto da história, ou mais distante. Eu acho que depende um pouco do que você está estudando. Para mim, assim, eu sempre fui, durante a graduação, eu sempre estive entre os estudos de cultura e o pensamento social, né, que a gente chama que são os estudos sobre teoria, intelectuais. E por mais que às vezes a gente pense que são coisas muito separadas, não são. Às vezes não é. E eu comecei estudando arte, cinema, e depois eu fiz umas disciplinas no cinema. Eu tive uma formação bem multidisciplinar. Eu fiz disciplina da letras, do cinema, da história. E aí eu estudei, acabei ficando mais em pensamento social, e depois eu percebi que literatura era mesmo a minha, assim. Com a Leia Preta, eu entendi que eu não queria só falar de livros na internet, fazer um trabalho de divulgação científica, mas também academicamente trazer essa discussão para a minha pesquisa, porque tinha tudo a ver comigo, assim, tudo, assim, tudo. E eu acho que esse desafio, eu faço parte de um grupo de pesquisa, e todo mundo estuda arte, literatura, teatro, né? Todo mundo da linha da cultura. E a gente sempre conversa sobre isso, a gente dialoga com autores muito próximos da letra, da história, nesses estudos sobre literatura, mas às vezes a gente tem perspectivas um pouco diferentes. Então, é sempre um desafio também, eu acho, que é como a gente se coloca no campo que a gente está estudando, com quem a gente quer dialogar, qual perspectiva a gente abraça, porque existem muitos caminhos, né? E aí, dentro da minha trajetória, eu escolhi trabalhar com autoria negra, falar de autores negros, principalmente autoras mulheres, né? Mulheres negras, e eu acho que esse já é um grande posicionamento. E com quem eu vou dialogar? Com escritoras negras, com intelectuais negros que estão falando sobre elas, com pesquisadores contemporâneos, fazer uma crítica também a estudos literários que sejam racistas, a estudos literários e historiográficos e até sociológicos, né? Que enxerguem essas mulheres em lugares de submissão, de violência. Então, a gente sempre está inserido na pesquisa, mas de um jeito também é uma posição política. E não se pode fazer pesquisa sem isso. Então, às vezes, é muito mais do que o lugar teórico que você está, com quem você está conversando, né? É um pouco como você se coloca. E falar de literatura, para mim, eu escrevia mais quando eu comecei a graduação. Hoje eu escrevo muito menos, assim. Mas esses dias eu vi uma amiga que também é criadora de conteúdo, ela é escritora, e ela compartilhou
story que ela dizia assim: eu escrevo porque senão eu vou morrer sem ter dito tudo que eu sentia. E eu sinto que a literatura para mim é isso, né? Tipo assim, eu leio e estudo literatura porque é como se eu fosse viver sem ter lido tudo que eu sentia. Então é um sentimento assim muito pessoal, e dentro da universidade a gente acaba descobrindo que o pessoal também é científico, né? E também é político. É muito mais do que só um debate teórico, assim. Eu acho que eu respondi. Eu acho que eu diria que essa relação da gente com os livros, né? Porque eu também estudo literatura, ainda estou me encontrando, né? Porque ainda estou definindo. Porque antes eu pesquisava o José de Alencar, mas eu criei um ranço. E eu acho que eu não me identifico com ele, sabe? Então, assim, eu acho que é isso, que realmente eu tenho que me colocar naquela pesquisa também, né? Como você falou, a pesquisa é muito sobre a gente também. Então, é isso, eu estou tentando me descobrir, né? E eu acho também, eu concordo muito, assim, tipo, penso muito parecido que, tipo, mesmo que eu vivesse 1000 vidas, eu acho que eu ainda não conseguiria ler tudo o que eu tenho para ler, e eu acho que talvez seja isso, porque a gente não vai conseguir abarcar todos esses livros do mundo, né? Infelizmente, mas enquanto a gente estiver aqui, a gente vai fazer o possível para poder ler e sentir aquelas histórias, porque elas foram construídas a partir de uma vivência também, né? Tem muito do autor naquela história. É como se a gente estivesse escrevendo uma pesquisa, né? Para mim, um livro não deixa de ser uma pesquisa, porque ele tem todo um trabalho por trás, né? Enfim, eu acho isso muito brilhante. Assim, a literatura, para mim, me define bastante. Mas mudando assim, né, o foco de literatura, agora a gente vai falar um pouco sobre teoria, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre o movimento feminista, né? Quando a gente se depara com o movimento feminista, a tendência é que a gente romantize muito, né? Que a gente acredita que a luta das mulheres é uma união. E que ali não vai existir repressão ou relações de poder, né? Só que, infelizmente, a realidade é totalmente diferente da prática, né? Da teoria. Então, através do feminismo negro, né? O feminismo lésbico e as outras vertentes feministas, que elas existem para mostrar que o movimento feminista ele é plural, mas ele também tem os seus defeitos, apesar dele ser plural, e talvez por isso ele tenha os seus defeitos, e um deles é o recorte de raça, de classe, né, e por assim vai. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, e sobre se essa divisão, ela fortalece ou diminui, digamos assim, o movimento feminista, né? Como que você vê essa divisão, ou essas vertentes, né, do feminismo? Olha, eu acho que isso é um debate interessante. Eu fico pensando assim, nas redes sociais, a gente tem uma grande conversa sobre a construção do universal, né? Tipo, o que é o universal? É uma coisa que está posta, é estabelecida para todo mundo, que supostamente inclui todo mundo e que impõe a todas as pessoas uma noção específica de vida, de vivência. E quando a gente fala sobre o feminismo, quando a gente fala sobre as vertentes, a gente está trazendo desdobramentos, colocando em xeque, disputando a noção de universal. A gente sabe que nenhum movimento, nenhuma corrente teórica, nem mesmo a literatura é universal, né? Cada grupo político, cada trajetória tem as suas particularidades, e nem sempre todas essas experiências estão abarcadas no universal, até porque é uma disputa de poder. E a gente vai falar sobre opressão, aspectos históricos, né, dominação e violência. E a raça, ela é um conceito central, uma noção central para entender o gênero, assim como o gênero também é um conceito central para entender a raça. Então, eu acho que existe um debate que às vezes se confunde, que é
a urgência de vertentes que colocam suas reivindicações com autonomia e força e chamem atenção para pautas que estão, talvez, silenciadas dentro de uma noção coletiva maior, como é o feminismo negro. Então, todas somos feministas, mas eu estou construindo junto com outras mulheres negras, participo de coletivos e reivindicamos juntas, né, pautas que são super centrais para a minha vida, que outras mulheres não reconhecem. Isso é uma noção, né? Então, você está reivindicando e colocando a sua vivência, a sua trajetória enquanto pauta também. E a outra noção toda a minha reivindicação, ela não necessariamente precisa apagar a urgência do movimento. Então, eu ainda sou feminista, ainda construo o movimento das mulheres. A questão é que essa noção de universal, um feminismo que é universal para todas as mulheres, não me abarca mais. Então, também é uma disputa política. Isso nunca é, como eu posso dizer, não acontece sem conflito, é muito conflituoso. Então, todas as vertentes que surgem, elas também se opõem às práticas hegemônicas e violentas de um movimento feminista que não abarca essas mulheres. Então, a gente vai enxergar o feminismo branco, elitista, LGBTfóbico, transfóbico e todas as possibilidades de preconceitos que ainda podem existir entre mulheres. Eu acho que todas essas vertentes são super importantes. A gente tem avançado muito. Eu acho que a disputa e a ruptura com uma noção de universal é urgente. Até porque quando a gente fala de raça, a gente também discute gênero, sexualidade, classe, né? E dentro do movimento negro a gente também está pautando tudo isso. E a gente também tem que fazer isso no movimento feminista. Eu acho que é um desafio para muitas mulheres que sempre puderam falar, agora terem que ouvir sobre outras experiências e trajetórias que nunca estiveram abertas para. E isso gera grandes ruídos. Mas eu acho que essas disputas são importantes. A gente não chegou até aqui sem conflito. Na sociologia, a gente fala muito sobre a ação, né? A prática da coisa. Isso vem um pouco da teoria marxista. E o conflito é importante, teoricamente, e em termos políticos também. E quando eu falo conflito, não necessariamente é violência, é a disputa, né? É o debate. E sem ele a gente não avança. Então a gente, para nós especialmente, se pensar o cenário brasileiro, o avanço do movimento feminista trouxe muitas transformações. Eu estudo mercado editorial, minha dissertação foi sobre mercado editorial. Foi quando eu percebi que sem o movimento feminista não teria publicação de autores negros como a gente tem hoje. Você faz uma análise dos últimos 10, 15 anos, se não existisse o movimento feminista, a gente não teria todas essas autoras publicadas. Então, é uma coisa que não anda só, sabe? A gente não consegue avançar politicamente e culturalmente, socialmente, sem a urgência e talvez a presença dessas mulheres. E eu acho que se a gente tiver que fazer rupturas para avançar, a gente fará as rupturas e vamos avançar. Eu acho que isso é um debate que é necessário. E, ao mesmo tempo, eu acho que joga também para o outro lado uma responsabilidade. Então, quando a gente estuda branquitude, tem um sociólogo negro que ele não é tão conhecido como eu gostaria que ele fosse, Guerreiro Ramos. E ele fala tem uma frase muito marcante que ele fala assim: existe o negro vida e o negro tema. Ele está criticando a sociologia brasileira que colocava o negro apenas como objeto, né? Então, o negro tema é o negro objeto. E aí ele fala assim: eu quero viver, trabalhar, construir o negro vida. Né? Eu quero ser agente, sujeito da minha própria vida, da minha trajetória de pesquisa e tudo. E eu trago isso para pensar assim, é quando ele joga também a responsabilidade para as pessoas brancas. A Cida Bento também coloca, o branco é o objeto. E aí você coloca para a branquitude, né, como conceito agora, a responsabilidade de se repensar, de se recolocar, de pensar suas contribuições para a sociedade, é a mesma coisa que o movimento feminista negro faz com as feministas brancas, né? Então, quando você cria sua própria vertente, você também joga a responsabilidade para ela, se repense,
né? Vocês não nos ouviram por tantos anos, agora é o momento de vocês nos ouvirem e se responsabilizar, porque esse ato da responsabilização também é importante. Então, às vezes, um simples, o que parece ser um simples distanciamento político, na verdade, ele é um jogo epistemológico também, de responsabilização, de reformulação histórica, de compromisso ético, né? Com uma pauta que você realmente acredita. Você quer trabalhar e conseguir avançar pela luta das mulheres, então você vai avançar com a sua trabalhadora doméstica que está na sua casa, com as mulheres negras que limpam a casa enquanto você trabalha, que cuidam dos seus filhos. Então você vai avançar junto com as mulheres que estão fora de casa e não podem criar os próprios filhos, que não têm direitos trabalhistas, né? Então você vai avançar com as mulheres que são exploradas sexualmente. Você não vai avançar dentro da sua própria exclusiva condição única, que é ser uma mulher branca privilegiada, um exemplo, né? É isso que o movimento faz. E se você se compromete e se alia a essa causa, você é muito mais que bem-vinda. Agora, se você está numa posição de distanciamento, o movimento avança em você. Acho que isso é um pouco o jogo, sabe? E essas vertentes, elas são super importantes a gente pensar a experiência das mulheres que são trans, das mulheres negras que estão em condições de trabalho e violência, porque até entre nós a gente tem experiências distintas também. Então, eu acho que a gente está caminhando. O movimento feminista negro, ele trouxe muitas contribuições teóricas, políticas e de vida, literárias. E eu acho que a gente tem muito potencial ainda para chegar cada vez mais longe, eu diria assim. Não é sobre dividir, né? É sobre representar. Então, assim, mudando um pouquinho de assunto mais uma vez, eu estava lendo um texto seu, né? Inclusive, já vou fazer propaganda aqui para os nossos ouvintes, que o texto se chama A Resistência através da Escrita, a contranarrativa mobilizada pelas obras de autoras negras brasileiras. Nesse texto, você fala sobre a dominação colonial no Brasil, né? Sendo a literatura construída, sendo usada como um desses artifícios, né? Então, lendo esse artigo, eu pensei muito na figura do Machado de Assis, né? Que foi um homem preto que teve sua figura embranquecida pela elite. Então, a gente sabe que ele é um homem brilhante, ele foi fundamental para a literatura brasileira, mas as suas origens não são citadas, e ele é um claro exemplo do racismo, de como o racismo e a colonialidade, através da literatura, imperava no Brasil. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse texto, sobre essas ideias que você lançou nesse texto, né, e sobre a figura do Machado também. Eu achei massa que vocês trouxeram esse texto, porque tem tanto tempo que eu escrevi ele, que é sempre bom revisitá-lo, assim. Bom, eu acho que, apesar do tempo, eu ainda trabalho com várias dessas questões chaves, assim. Por exemplo, eu acredito que a gente estava conversando, né, sobre literatura, história, sociologia, Quando a gente pensa a história da formação brasileira, e a gente estuda na sociologia brasileira, no século XX, os autores estavam muito interessados em construir um imaginário social brasileiro. O que é a identidade brasileira? O que é essa noção de Brasil, né, pós-república? E a arte, a cultura, a literatura, a música, o cinema, reflete muito desse debate também, se a gente parar para pensar, né? E quem estava produzindo literatura, quem estava construindo o que seria a Academia Brasileira de Letras, o que seriam as academias estaduais, né, paulista, mineira, de letras, é essa elite intelectual que está pensando num projeto de Brasil. Então, isso anda junto. Só que essa história brasileira, ela também é atravessada pelo debate racial. Na verdade, ela é atravessada, né? Ela é fundada, solidificada, construída, tudo em cima da raça. E não dá para pensar a história brasileira sem pensar a história colonial, e não dá para pensar nenhum desses caminhos sem pensar o lugar que as pessoas negras ocuparam, onde elas estiveram, o que elas viveram. Então, eu enxergo que, se a gente vai falar de literatura brasileira, a gente tem sim que pensar como a literatura ela foi um eixo-chave de subjugação e violência para as pessoas negras, né? Aí a gente pode citar, você estava falando do Alencar, mas a gente pode falar vários autores, né, que colocaram o negro num lugar de subjugação e violência da história.
especialmente as mulheres negras. Então aí você tem a figura da mulher que é sexualizada, a figura da mulher que é a mãe preta, que cuida da casa, do lar, dos filhos, né, dos senhores, e sempre num lugar ainda muito desumano, sem cidadania. E quando a gente traz a figura do Machado, por exemplo, que foi embranquecido, né? Acho que muita gente fala assim, Machado não é, ele nem ele se considerava negro. E hoje a gente já tem um debate muito forte de que ele era um autor consciente da própria raça, né? E a gente traz a figura do Machado que ele foi respeitado apesar, o apesar é muito importante, de ser negro. E eu até escrevi outras coisas sobre isso nos últimos anos, que é assim, para alguns autores do século XX brasileiros, as experiências de racismo elas foram diferentes. Então eu queria falar um pouco sobre isso. O Machado, ele foi o autor que foi aceito. Ele é um dos maiores autores da literatura brasileira, mas para isso ele foi embranquecido. Então, até um tempo atrás, na BL, a foto dele, a pintura dele lá da cadeira era um homem branco. Na internet, a gente tinha várias fotos do Machado branco. Até o movimento mais recente, que recriou a imagem dele como homem negro e conseguiu colocar essa imagem na BL, né? Uma arte, não sei se vocês já chegaram a ver, lindíssima, dele quanto negro. E eu trago outros exemplos. O Lima Barreto, que era um escritor que não era aceito. Ele era irônico, sátiro, tudo que ele escrevia tinha esse tom. E ele foi tratado, acho que, no lugar mais desumanizador possível, que é ser conhecido como louco. Ele tinha vários problemas, né? Com álcool, ele foi internado. Ele foi, na verdade, o que eu reconheço, talvez a experiência dele seja um pouco o fruto do racismo, que o racismo constrói e impõe a subjetividade das pessoas. Ele era um intelectual e escritor brilhante. E ele era muito consciente. Tem vários textos dele falando sobre gentrificação da cidade, sobre limpeza étnica que acontecia, e vários contos super críticos à condição do negro, mas ele foi taxado como um escritor que era louco. E para a gente citar outra pessoa, a gente tem a Carolina, que é uma escritora brilhante, que, diferente dos dois, foi muito vendida, não tão diferente do Machado, mas ela foi muito vendida por muito tempo. Os livros dela foram os livros que mais traduzidos da história do Brasil, mais vendidos fora do Brasil. Mas o que eles vendiam? A dor dela, a violência. Quando ela parou de escrever sobre isso, ninguém comprou. Então é um conjunto de experiências que é muito, eu não vou dizer sutil, porque às vezes não está na sutileza, está na elaboração. É muito bem estruturado, é muito bem elaborado para subjugar as pessoas negras através da literatura, dentro dela, escrevendo ela de várias formas. Então não dá para separar, e aí eu falo a literatura parece uma instituição acima de todos nós, né? Mas assim, pensando as instituições responsáveis por legitimar os espaços literários, editoras, prêmios, Academia Brasileira, tudo isso são construídos por pessoas, intelectuais, teóricos que estão nesse lugar de fortalecer essa imagem, de construir essas armadilhas, de impor essas barreiras do racismo a essas pessoas. Então, você tem, por muito tempo, essas histórias se repetindo, sabe? E a Carolina, por exemplo, ela falece sozinha num sítio sem reconhecimento, com vários livros não publicados. Ela perde quase tudo que ela tem. Ela foi... Aí tem um debate super complexo sobre Aldalho Dantas, que foi o editor, né, responsável pela publicação das obras dela, se ele enganou ela, se ele não enganou. Mas, enfim, a condição dela não corresponde ao tamanho que ela tinha quando escritora, né? É isso que a gente debate. E eu acho que se a gente ficar aqui resgatando, tipo a Najá Caetano, que é uma escritora negra brasileira que escreveu durante a ditadura, ninguém leu ela, sabe? Os livros dela não são nem republicados. A gente já fala da Maria Firmina, que foi a primeira mulher negra a escrever um romance na América Latina. Ela, por muito tempo, o nome dela nem era reconhecido como autora da obra, sabe? Então a gente está falando de muitas disputas que estão, a gente colocar o nome, a gente está falando de disputas que estão no direito mais básico, que é ser cidadão, que é você ser cidadão, você tem direito de ir e vir, de escrever, de publicar, de ser reconhecido como a pessoa que você é. Eu sou Gabriela.
o direito mais básico, que é a cidadania. E aí a gente pode... O direito mais básico ainda que a cidadania é você ser considerado humano, você ser sujeito de si, do seu texto, da sua história. É uma coisa que está um pouco... Quando a gente vai explorando, talvez assim, aprofundando o tamanho da violência, a gente se depara talvez com essas camadas. Então, Machado é um exemplo clássico de um autor que você fala assim, fala um autor clássico da literatura brasileira, Machado. Primeiro nome que vem na cabeça das pessoas. Depois a pessoa pensa, Jorge Amado, mas Machado. E aí você passa boa parte da sua vida aprendendo sobre ele na escola, mas você nunca viu o rosto dele, você não sabe que ele é negro. E você nem gosta das obras dele, porque tudo que você lê parece que nem é racializado, né? Porque até a leitura que a gente faz do texto, quando a gente desvela a identidade da pessoa, a gente tem que olhar de novo para entender. Na sociologia a gente fala muito sobre isso, estudos da trajetória. Você lê a obra do autor, você pensa a obra, mas você também pensa o sujeito que está por trás dela, né? Então, acho que isso é muito importante. E eu acho que tem muito de colonial na literatura brasileira, contemporânea também, mas muito menos se a gente pensar no contexto mais clássico, né? E o desafio maior, eu não acho que nem é descolonizar, talvez, a literatura, mas é assim, talvez abrir as portas para que essa literatura ela seja pluralizada. Que, de novo, a gente volta na discussão do universal, do conflito. Na Leia Preta, só um parênteses, né? Às vezes eu indico livros de autores negros, as pessoas comentam assim, quando fala um pouco da bolha post, as pessoas comentam assim, eu leio o livro pelo autor, não pela raça dele. Então a pessoa não entendeu ainda, tipo, o debate que a gente está fazendo, né? Se você não está lendo o autor pela raça dele, você está lendo o autor pela raça, ele provavelmente é branco. Você só não percebeu, né? Então a gente está fazendo um pouco esse debate. Bom, tu estava falando, eu estava escrevendo aqui umas coisas que eu achei assim, muito interessantes para a gente poder discutir, principalmente quando a gente fala sobre a branquitude, né? Sobre o livro da Cida Bento. E aí, trazendo um pouquinho do que você falou antes da pergunta da Érica, é que às vezes a gente não pensa que o branco ele também precisa se racializar, né? Eu acho que é isso muito que a Cida traz no livro dela, que é como se ser branco, né, fosse algo padronizado, portanto, não precisa se racializar, o que é diferente dos corpos negros que tem que se racializar desde quando é criança, né? Então, a gente vê essas diferenças, ela traz muito isso na escrita dela. E eu acho que muito das redes sociais a gente tem falado muito sobre racismo, né, sobre sexismo, e parece que tudo ficou muito, todo mundo sabe de tudo, todo mundo já se racializou, todo mundo já está muito evoluído, ou já chegou assim, não precisa mais. Então a gente acaba fazendo com que essas discussões elas sejam acho que no banalizado até é um termo que eu não acho interessante, mas fica tudo muito solúvel, sabe? Tudo muito fluido, tudo é muito rápido. E esses processos, eles são processos que requer tempo, né? Requer uma conscientização, e isso requer tempo. Então, eu acho que tudo ficou muito fluido, né? Então, eu vejo muito nas universidades que a gente fala muito sobre raça, sobre classe, sobre gênero, mas na hora de abrir mão das suas posições, dos seus privilégios, isso não é feito, né? Então, eu escrevo sobre raça, mas na hora de trazer um texto de uma escritora negra para minha disciplina, eu acho que não, né? Eu acho que a gente pode pegar outra pessoa. Então, esse processo de racialização ele é extremamente importante, né? E você precisa entender também que a prática e a teoria, elas não estão tão desligadas assim. Então, na minha teoria, eu escrevo sobre mulheres negras, mas na minha prática, quando tem uma pessoa negra, eu falo, querida, deixa eu falar, né? Então, a gente tem que compreender, né, essas coisas assim, porque eu acho que é sobretudo o que tu falou lá no começo, que é uma posição política, né? Sobretudo a posição e uma prática política. Agora voltando mais no nosso roteiro, que aí já está super ligada a minha pergunta com a que a Erika falou, é que a literatura brasileira, ela por muito tempo foi um espaço ocupado por homens, né? Especificamente homens brancos, héteros, cis, e que utilizavam da literatura como uma posição de poder, né? Então, você poder escrever, você ter a oportunidade de ter o ócio da escrita,
e você conseguir publicar também. Então, a gente precisa entender que esse é um local de poder e é um local que é para poucos, né? E foi nesse cenário colonial que o imaginário identitário literário brasileiro ele foi desenhado, né? Então, os povos indígenas, eles eram retratados como bom selvagem, que a gente tem, por exemplo, aí esse termo, né, que foi muito utilizado pelo José de Alencar, e os povos escravizados, eles eram fortemente retratados com estereótipos negativos, né, como você acabou de falar, do Machado de Assis. E então isso tudo alimentava um imaginário escravista, né? E ainda é um imaginário que está presente até os dias de hoje. A gente trouxe muitas discussões, eu acho que há avanços, mas também há muito retrocessos em relação a isso. E a necessidade de autores e autoras negras, quilombolas, indígenas, LGBTQIA+, nesses espaços literários, eles são, assim, indispensáveis. Na própria construção literária contemporânea, só que a gente ainda lida com muitos embargos, né? Por exemplo, o mais atual que eu posso dar foi a censura do livro Avesso da Pele, do escritor e professor Gerson Tenório. Então, e o mercado editorial, né, e acho que você pode falar mais sobre isso, porque se trabalha, ele é muito seletivo e ele é, sobretudo, muito capitalista, né? Então, isso dificulta muito obras de escritoras independentes, de escritoras negras independentes. E um exemplo que eu posso dar é a própria Conceição Evaristo, né? Então, o livro Becos da Memória, foi um dos primeiros romances que ela escreveu. E ela escreve ali mais ou menos na década de 80. Só que esse livro ficou guardado por muito tempo. E em uma entrevista, né, que eu estava assistindo, eu não lembro agora o nome da entrevista, posso deixar na descrição aqui abaixo. Um aluno perguntou para ela por que ela passou tanto tempo com o livro na gaveta. Ela passou muito tempo com esse livro na gaveta, e aí ela escreve na década de 80 e só consegue publicar em 2006, né? E ela fala que o motivo disso é porque ela não era conhecida e o mercado editorial não queria publicar um livro de uma pessoa que não era conhecida, e ela também disse que não conhecia ninguém que desse um jeitinho brasileiro para ela, né? E então eu queria saber se você percebe, né, essa resistência e como essa tenacidade ela é reforçada sobretudo para manter um discurso hegemônico da branquitude. Olha, Andressa, eu tô super de acordo com tudo que você disse. Realmente, o mercado editorial é uma coisa à parte, né? É um pouco complexo. Mas, assim, a gente vai pensando um pouco que a resposta que eu dei na pergunta anterior, que é um pouco essa construção desse cenário literário brasileiro que é feito por uma elite dominante que não está interessada em abrir mão do universal, que não se racializa, que não pensa seu próprio gênero, que não se repensa. E o mercado editorial, ele é construído por essas pessoas e pelos filhos dela. E os filhos dos filhos, né? Então a gente vai refletir que sim, as maiores editoras do Brasil são famílias muito ricas, herdeiros, né? E existe uma lógica que é intrínseca do capitalismo, liberalismo, que é a demanda, né? E se, ao mesmo tempo que como eu posso dizer, se o mercado só publica homens e a literatura só se pensa dessa forma, não se vende sobre outras perspectivas, eles mesmos justificam que não existe demanda. O exemplo da Conceição é muito marcante, assim, porque eu estava até dando um curso essa semana e era sobre a autoria feminina negra. E eu estava falando sobre escrevivência, falando sobre ela e pensando que a gente tem essa geração de mulheres negras que são escritoras senhoras, né? Então você conhece ela senhora, mas não significa que ela só foi escritora já mais idosa, né? Não, é o exemplo que ela demorou uma vida inteira para ser reconhecida. E a gente hoje pode saudá-la em vida, diferente da oportunidade que a gente não teve com a Carolina, por exemplo, e abraçar as obras dela e tudo que ela representa, só hoje. A Djamila Pereira de Almeida, ela é uma escritora muito marcante, e ela fala uma coisa sobre o tempo. Tem um livro dela que chama O que é ser uma escritora negra hoje, de acordo comigo. E aí, já no começo ela fala assim,
Meu maior privilégio é este tempo, o meu. Houvera eu nascido anos antes, eu não teria podido ser quem eu sou, uma escritora. E é isso. Ela fala da mãe dela, da avó dela, né? De todo esse movimento de pessoas das gerações anteriores dela que poderiam ter sido as maiores escritoras de uma geração, mas elas não foram porque não existia possibilidade. E tem várias pesquisadoras, a própria Fernanda Miranda fala, não é que não existiam mulheres escrevendo, elas estavam ali, elas não tiveram acesso, direito, oportunidade. E o mercado editorial é um pouco esse lugar que, cara, ele é um mercado como qualquer outro mercado, né, dentro de um sistema capitalista. Por mais que a literatura ela venha num âmbito mais progressista, mais cultural, mais subjetivo, ela ainda está submetida a uma lógica capitalista de organização, trabalho, né? Então, o mercado se abre quando ele vê que existe possibilidade. Então, a gente estava falando do movimento feminista, um movimento que empurra mulheres como a própria Conceição. Ela, em entrevista, ela já falou. O livro dela, ela só foi conhecida, ela só foi vendida porque ela ia para as feiras, ela levava o livro debaixo do braço e quem comprava eram mulheres negras. Ela ia para os eventos, quem estava lá para apoiar ela no trabalho independente, nas editoras menores, eram mulheres negras, né? E não só ela, não. A gente já fala da Miriam Alves, da Esmeralda Ribeiro, que são mulheres da mesma geração da Conceição Evaristo, que às vezes não tem nem a metade do reconhecimento que a Conceição tem, por exemplo. 40, 30 anos de trajetória literária e as pessoas nunca ouviram falar. Então, o mercado também se organiza dessa forma, sabe? Hoje, uma editora grande, não vou nem citar nome, mas uma editora grande, daria muito, quase tudo para publicar a Conceição. E ela já disse que não, ela vai ser publicada pelas editoras menores que publicaram ela quando ela não era conhecida. E só um exemplo, né? Então, a gente está falando de um cenário que as pessoas falam, hoje tem muito mais autoras negras. Não, as autoras negras são vistas, visibilizadas, são reconhecidas, né? E tudo bem que a gente está num contexto também que a questão racial ela tem crescido muito, o debate antirracista, a gente está aberto a muito mais discussões que antes a gente talvez não teria tanto corpo para fazer e alcance nacional. Então você pode ler hoje uma autora do interior do norte, do interior do nordeste, do interior do sul do Brasil, e você pode estar tipo até fora, ser uma brasileira negra até fora do Brasil e ler essas mulheres. Então, a gente está nesse contexto. Esse é um lugar. O outro lugar é que a Conceição fala que não conhece ninguém, né? Na minha dissertação, eu percebi isso. Tipo, eu entrevistei vários editores de editoras grandes, assim, brasileiras. E eles falavam assim, a gente conhece... Aí eu perguntava, uma das principais perguntas que eu fazia na entrevista era assim, como que você conhece um autor e como que ele é publicado? Tipo assim, como que você chega até um autor? O que faz ele ser publicado ou não? Aí é um conjunto de aspectos subjetivos, né? Sempre é uma questão mais subjetiva. Mas o caminho é o básico. Eu conheci alguém que me indicou esse cara. Eu conheci alguém através... Eu conheci esse autor através de um outro editor que me indicou. É o QI, né? Quem indica. E aí, se você é uma escritora negra que está à margem desse mercado, você não conhece ninguém. O editor só publica quem ele conhece. E quem ele conhece através de outras pessoas que são iguais a ele, que estudaram na mesma universidade que ele, que janta com as mesmas famílias, que vai para as feiras que são financiadas pelas mesmas empresas. Como que você chega nesse lugar? Quando a gente começa a entender sobre isso, a gente vai vendo que as barreiras do racismo para um escritor negro é muito maior. Como que você fura essa bolha? E aí alguns editores falam assim, um amigo de um amigo de um amigo me falou de uma escritora tal, 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 tal. Essa escritora, um exemplo, é a Conceição. E aí ele publica essa mulher vende pra caramba, e aí ele traz ela pra editora, publica os livros dela, e ela fala um dia assim, você não quer publicar fulana, ciclana, beltrana, e a editora publica. Então é sempre assim, existe primeiro uma mulher ou um autor que chega lá, sabe? E ele rompe um pouco esse ciclo, trazendo outras pessoas com ele. Isso é uma coisa muito bonita que eu percebo na dissertação, que é o escritor negro nunca chegou individualmente. Ele sempre trouxe com ele outros autores junto. E o editor, que é tipo assim, o editor é a pessoa responsável por publicar um livro. Se ele também não se repensa, se ele também não se racializa, não racializa o próprio catálogo, não discute gênero e sexualidade no próprio catálogo, essas pessoas nunca vão estar lá.
Então é um grande ciclo, né? Por maior, e aí eu falo isso na dissertação, que é o quê? Sua obra pode ser o próximo Nobel de literatura, que se você não fazer parte desse ciclo, não furar essa barreira, essa obra nunca vai ser lida por ninguém. Então, acho que esse é um pouco o desafio para autores negros hoje. Tá muito mais amplo e diverso, apesar de a gente ser, se a gente fizer vários recortes, a gente sabe que ainda a maioria dos autores publicados estão no Sudeste, né? Autores negros mesmo estão no Sudeste. O Norte e Nordeste ainda está pouquíssimo visado pelas editoras. São muitos debates e muitos outros recortes que a gente tem que fazer, mas a gente tem avançado. A gente tem avançado aos pequenos passos, né? Aos trancos e barrancos, mas a gente tem avançado. Eu espero muito que a gente pare de ter de forma recorrente histórias como a da Conceição, sabe? Eu acho que isso é muito difícil, assim, de lidar. E eu espero que a gente tenha mais histórias de uma geração mais recente que acessa mais essas editoras, que tem mais contato, circula mais por esse espaço, são convidadas, estão em feiras, eventos literários, por convite, são remuneradas para isso, reconhecidas. E que isso seja mais importante, permanente, né? Que não seja um movimento de agora, que vai morrer e depois nunca mais. Acho que isso é um desafio também. Mudando um pouco de assunto, mas ainda continuando falando sobre autores negros e sobre isso, né, de se racializar. Uma coisa que eu percebi sobre literatura infantil, né? Quando eu leio, eu geralmente tendo a me imaginar como aquelas personagens, né? Eu me coloco no lugar, eu me vejo naquele personagem, né? Então, eu tento viver a história como se ela fosse minha. E aí, fazendo esse exercício, né, de eu me colocar no lugar, de eu me ver através daquelas pessoas, eu fico imaginando como algumas crianças conseguem se ver quando um personagem, ele vai ser descrito, né, por exemplo, de pele clara, cabelo liso, e a criança tem a pele escura, tem o cabelo crespo. E aí a criança vai crescendo e ela não vai se vendo em nenhum desses personagens, né? Até mesmo na alfabetização, né, que ela está começando a ver, só vendo os livros que têm imagens, ela não consegue se ver naquelas figuras, né? Então, a gente foi para o Encontro Estadual de História nesse mês, no começo do mês, e o professor Regis, né, que é professor do ensino básico lá da cidade de Itapipoca, e ele é um formador antirracista, né? Ele mostrou um documentário para a gente que se chama Eu Não Sou Nadine, se eu não me engano, alguma coisa assim. A gente vai deixar o link aqui na descrição. E é sobre uma garota, né, negra, uma criança que tem um cabelo crespo. E ela tem vergonha, né, do cabelo crespo dela. As crianças fazem bullying com ela. E ela não encontra uma referência feminina, porque ela olha as revistas e só vê mulheres brancas. Então, ela não se vê, né? Ela tem vontade de ser modelo, ela acha bonita, ela se veste bem, só que ela não se vê naquele espaço. Até que um dia ela vê uma moça igual ela, né? Uma mulher preta, do cabelo bem crespo, e ela é linda, ela é modelo, né? Ela fala para ela que ela é modelo. Então, ela começa a ter essa referência, né? Ela se percebe a partir dessa outra mulher, né? Aí eu fiquei pensando, mas aí a mãe dela, a gente pode pensar, né? Mas e a mãe dela não pode ser uma referência? Mas a mãe dela também não tem essa outra referência. A mãe dela não tem essa referência para referenciar a própria filha. Então, assim, a necessidade que eu sinto de autores, de a gente ver essa presença de representação, da gente se ver naquelas obras na literatura infantil. Porque eu acho que ainda é uma coisa muito embranquecida mesmo, de uma criança ler até mesmo as revistas, né? O nome do documentário é Pode Me Chamar de Nadinho. Então, sobre essa literatura infantil, que é muito restrita também, né? Porque é um processo de iniciar as crianças na leitura. Então, como é que uma criança vai gostar de ler se ela não está se vendo naquele livro, se ela não está sendo representada, se ela não está se reconhecendo, se ela não consegue se colocar naquela história? Acho que é muito sobre... A literatura também é muito sobre isso, né? Sobre a gente se colocar naquela história, sobre a gente se reconhecer, se ver naquela história.
se sentir representado e aquela história representar a gente, né? Então, eu queria falar um pouco sobre esses autores negros, né, da literatura infantil, que muitas vezes têm as obras, elas não vão para o PNLB, né? E que eu vejo muito, que é um livro que eu acho muito bacana, é aquele Amoras, do Emicida, que gente, eu não vejo a presença dele em escolas assim. Se eu pergunto a uma criança, você já leu esse livro? Não, nunca vi. Então, assim, não é sobre só falar, não é sobre a existência, né? Porque não é que existem autores com essa temática que eles estão nesses espaços. Então, como é que esses programas eles estão pensando sobre isso? Não adianta a gente ter a Lei 10.639 se ela não tem uma efetividade, se ela não é trabalhada, se ela não é cumprida. Então, assim, existe literatura negra infantil e outras literaturas que podem fazer com que essas crianças se sintam representadas, mas elas não estão presentes. Elas são literaturas que existem, mas elas são ausentes. Não, eu acho que esse é um bom ponto mesmo, Érica. Sobre a literatura infantil, são tantas camadas, porque eu acho que hoje que a gente avançou muito no debate, a gente consegue entender talvez o impacto do racismo em termos psíquicos e psicológicos desde a infância, no processo de socialização com mais evidência, sabe? Principalmente na escola, que é um ambiente de socialização infantil que pode ser muito educador, mas pode ser também muito violento, né? O lance da literatura negra infantil é que, assim como alguns gêneros como conto e poesia, a literatura infantil foi um espaço que foi muito ocupado e é muito ocupado por autores negros. A diferença é que eles não são tão vendidos quanto os autores brancos. Quando a gente pesquisa algumas editoras, como a editora Palas, a editora Masa, que são editoras mais antigas, que têm compromisso de publicação de autores negros, você abre o catálogo, assim, a maioria dos autores estão publicando conto, poesia ou livro infantil. E aqui o São Oliveira, eu acho que hoje é o maior nome da literatura infantil, com foco racial, ela é uma mulher negra, ela está aí há pelo menos uns 20 anos escrevendo literatura negra infantil. E aí a gente tem obras, tipo, como o do Emicida, o Lázaro Ramos também tem lançado alguns livros que, inclusive, foram premiados pelo PNLD. A Cidinha da Silva tem muitos livros também premiados no PNLD infantis. A questão tá num eixo que você falou. O livro pode ser abarcado pelo PNLD e nunca ser lido na escola, né? Ou ele pode ser e ser censurado, como o Tenório, a gente estava falando disso na outra pergunta. Então, é um pouco complicado, porque a literatura e a sociedade, elas têm que caminhar juntas. Então, o interesse da escola, das instituições, tem que caminhar junto também com a intensidade com que o mercado está se abrindo para essas pessoas, ou pelo menos o espaço educacional tem que impulsionar e exigir do mercado, por exemplo, mais diversidade. Ou do prêmio, ou do PNLD, enfim, sabe, das instituições, do Ministério da Cultura, do MEC. Tem que ser uma coisa meio conjunta, e é uma coisa cíclica. Isso eu estou falando a nível de instituição, né? Quando a gente pensa subjetivamente falando, eu lembro que o primeiro livro que eu me reconheci, assim, eu falei, essa personagem parece comigo, que é Menina Bonita do Laço de Fita. Tem esse livro até hoje na casa dos meus pais, porque como eu saí jovem de casa, tem minhas prateleiras com livros que eu li na adolescência lá, e os outros livros aqui na minha casa. Só que esse livro, ele é super problemático, sabe? Assim, depois que você se torna adulta, você vai ler e aí ela fica, na verdade, conversando com o coelho, a protagonista, para entender por que ela tem uma cor de tipo ameixa, sabe? Ela é bem mais escura, assim, que a personagem. Aí ela fica, será que é porque eu bebi muito café? Aí ela acha que ela é negra porque bebeu muito café. É porque eu comi muita jabuticaba, dela sobe no pé. Acho que é porque ela comeu muita jabuticaba. E ela vai tendo vários efeitos. Tem dor de barriga porque bebeu muito café. Se machuca porque sobe no pé de jabuticaba. E ela é igualzinha a minha mãe fazia comigo, que ela tinha 2 trancinhas na frente e 2 atrás, que era o penteado que minha mãe fazia no meu cabelo. E eu falei, eu sou assim também. Só que a narrativa que a história constrói também é muito
é pouco afirmativa de uma identidade que poderia ser debatida de melhor forma. Mas não é uma autora negra que escreve nesse livro, obviamente. Então, o que eu penso? Que a literatura, para jovens negros, ela é super importante. Mas os adultos que estão ao redor da criança, eles têm o maior papel conscientizador com a literatura. Porque é diferente da gente que tem autonomia, lê o livro, reflete e repensa. A criança precisa, né, dessa leitura conjunta e desse suporte. Então, é um desafio meio que duplo, assim. Num país que a gente lê pouco, os nossos pais provavelmente leem menos ainda, fazer esse debate através do livro, mas ele é super importante. E eu acho que o mais importante é o referencial negro positivo em todos os lugares que a criança alcança. Então, é no livro, é na TV, é nos jogos que a criança joga, é na escola, através da professora, sabe? No ciclo em casa. O ciclo de autoafirmação precisa ser muito importante, porque a representação pela representação não é suficiente, porque às vezes a representação ela não vem acompanhada de um aspecto que é importante, que é a identidade afirmativa, que é positiva, e que é política também, né? Tipo assim, você da criança compreender que aquilo não é só bonito, que é como ela, que é plural, é um conjunto de coisas assim que eu acho que é relevante. Eu fico pensando na experiência dos meus irmãos. Eu falei que eu sou de uma família muito grande, eu sou a irmã mais velha de 5 filhos. E meus irmãos maiores, a gente tem idade mais próxima. E aí nós somos 3 mais velhos, e a gente tem 2 pequenos de 12 e 14 anos. Quando eles estão crescendo, assim, a gente já tinha um debate mais afirmativo na minha família sobre raça. Porque a gente sempre foi uma família negra que a raça estava ali, mas não era discutida. Todo mundo é negro, é meio que implícito que você é negro, sua mãe te dá algumas dicas, algumas coisas que não pode fazer, mas você não sabe por quê, você só sabe que é assim. E você cresce vivendo assim. Depois que a gente começa a fazer esse debate mais político com os meus pais, com minha mãe, comigo, com a minha irmã, que a gente fala assim, não dá mais para viver assim, a gente quer outras coisas. Quando meus irmãos crescem, o referencial deles é outro. Tipo, meus irmãos, eles jogam basquete e o referencial deles é todo negro. Já começa por aí que o basquete é um esporte muito negro. A cultura que acompanha o basquete, o hip hop, é negra. Os super-heróis que eles amam são negros. Então a gente foi desde Super Choque até o Miles Morales da Marvel Homem-Aranha, sabe? Pantera Negra. A gente foi para todos os lugares, assim, porque a gente entendia que isso era uma coisa importante. E eles leram Amoras, eles leram todos os livros do Lázaro, os livros da Kyo-san. Então a gente é um trabalho muito grande até um dia meu irmão falar assim, brincando, eu sou negão. Para os amigos dele que são brancos e eles ficarem meio assim, e ele ter tipo orgulho de quem ele é, com 12 anos, assim. Então eu acho que é um processo que é um conjunto de coisas, sabe? A literatura na infância ela é super importante, mas eu não acho que ela pode andar sozinha, assim. Essa é a leitura que eu faço. E eu diria que para os pais também, que são brancos e não têm filhos negros, né? Que os filhos deles também têm que ler os livros. Porque eu acho que o desafio é as pessoas acharem que só crianças negras precisam ler Amoras do Emicida. E, na verdade, não. Seus filhos que também não são negros precisam ler livros como Amoras do Emicida para eles entenderem as origens das outras crianças, respeitarem, reconhecerem quão importante é isso e normalizarem que um dia ele vai ler um livro escrito por uma pessoa negra, com um protagonista que é negro, uma história que não é sobre a vida dele, que é um universo que ele precisa alcançar, entender e ter empatia, sabe? Perfeito. Eu também concordo absolutamente tudo que você falou, professora. Acredito também que a literatura ela não deve andar sozinha, né? Agora, partindo mais para a gente poder entender um pouco sobre a teoria literária, a gente vai dar novamente o exemplo da Conceição Evaristo. Apenas vai dar o nome dela aqui nesse podcast. Porque ela criou o conceito da escrevivência. E ela parte da ideia de que a sua escrita ela não está desvinculada da sua vivência e do seu corpo mulher negra periférica. E no meio acadêmico, parece que tudo é uma grande linha tênue, né? Então, tem uma linha tênue entre a história, ficção, realidade,
E existem muitos autores e autoras, né, que relatam que os seus textos ficcionais, eles não estão ligados com as suas posições políticas, né? Então é como se a obra ela está extremamente distante do autor. Então esse autor ele parte de lugar nenhum, ele não tem raça, ele não tem gênero eu só estou escrevendo, né? Essa é a ideia. O que entra, né, já em contraposição com a Conceição Evaristo. Ela fala que isso não é possível, né? Então, qual é a tua opinião quanto a isso, né? Sobre essa parte de que eu escrevo, mas eu não tenho posição. Eu sou um sujeito neutro na minha escrita. A gente brinca nas ciências sociais que neutro só o detergente, né? Mas, falando sério agora, eu gosto desse conceito da Conceição. Eu acho que ela elabora de um jeito muito potente, e ela é tão potente elaborando esse conceito para pensar a experiência negra, que ela coloca em xeque as outras experiências, porque é o seguinte: o que é a literatura se não for a elaboração de um imaginário de mundo, de construção de personagens, de histórias, que vem de algum lugar? Seja uma história que você ouviu na rua, que tem vários autores que fazem isso, que você viu na TV, que você imaginou, que você explorou através de documentos, de dados, informações, de pesquisas, de casos de pessoas que são noticiados. Tudo isso está atravessado com seu lugar no mundo, independente de qual a sua raça, o gênero, a origem. Tudo que você faz e você escreve é atravessado por você, pela sua própria subjetividade. Se não, poderia ser escrito por qualquer pessoa, por uma inteligência artificial, por um robô, né? A literatura está vinculada às suas subjetividades. Então, o homem branco, ele também escreve o mundo a partir das subjetividades dele. A questão é que hoje a gente faz uma análise super crítica que a gente reconhece que, como a gente falou, esses homens não se racializam, não se pensam, repensam. É uma literatura que se pretende universal, que é violenta, que é reflexo das construções sociais que estão atreladas à vida que esse homem ocupa, o lugar que ele ocupa na sociedade. O que a Conceição faz para pensar a escrevivência é entender isso. Fala, não. Ela tem um texto que é muito bonito, chamado A Grafia da Minha Mãe, que ela conta, né? Que ela aprende a contar a história com a mãe dela, que é semi-analfabeta e não sabe escrever, enquanto a mãe dela desenha na areia a história. E como é que você vai contar uma história no mundo se você não levar essa memória com você? Então, o que ela faz é dizer e reconhecer, cara, eu sou uma mulher que sou atravessada pelas memórias da minha infância, da minha vida, da minha mãe, da vida da minha avó, da minha tia. E a minha condição enquanto mulher negra no mundo. Então, se você vai ler um livro como Olhos d'Água, ele só pode ser escrito por mim, pela vida que eu vivi e pelo tipo de literatura que só eu posso produzir. E é isso. Então, a escrevivência é um lugar que reconhece a escrita no lugar da subjetividade, do afeto, da questão racial e de gênero, sim, que não se nega, isso que se racializa. E é uma escrita comprometida com trajetórias que foram silenciadas. Ela está consciente, ela sabe que a história que ela está contando nunca foi contada, porque ela não poderia contada por outra pessoa. Então, o que a Conceição coloca em jogo é a gente está falando. É uma coisa tipo assim, agora nós vamos falar, nós podemos falar e vamos contar as nossas próprias histórias. A Lélia Gonzalez tem um texto que chama Racismo e Sexismo na Sociedade Brasileira, e ela tem uma frase muito marcante que é no começo do texto, ela está contando uma história e ela fala assim: agora o lixo vai falar e numa boa. O que é o lixo? São essas pessoas que nunca puderam dizer e serem ditas a partir de si mesmas. E o conceito da Conceição, ele coloca isso no centro. Mas o que as pessoas não podem confundir é que escrevivência não é biografia. O que a Conceição está fazendo é literatura. Né? E não só ela, todas as outras escritoras que bebem e pensam a literatura a partir do conceito dela também, que dialogam com o que ela está discutindo. Não é uma escrita biográfica. Não, é uma narrativa de uma trajetória que pode ser coletivizada. Veja, a trajetória não é universal, ela é coletiva. E essa é a grande distinção entre todo tipo de literatura que foi escrita nos últimos, talvez, séculos aqui no Brasil. E ela não se pretende, talvez assim, impositiva e violenta, apesar de falar sobre dor, de coisas ruins. Ela se pretende, talvez, assim, muito mais
libertadora e construtiva a partir dessas experiências. Então, Conceição é uma escritora muito sensível nesse sentido. E eu acho que escrevivência é um conceito-chave para a gente pensar em uma escrita que é muito mais potente, mais verdadeira, sabe? De vozes que têm muito para dizer e, como a gente conversou aqui hoje, pouco puderam ser ditas. E aí a gente entra nesse jogo da representação, o quão importante são outras pessoas lerem a partir da escrevivência, independente da sua origem, independente do seu gênero, independente da raça. Esse livro vai te levar para um lugar, essa história vai te levar para um lugar que é necessário que você esteja, independente de qual lugar ele seja. Então, é um tipo de literatura que rompe com a história colonial brasileira, é um tipo de literatura que se vincula politicamente, tem um debate ético e revolucionário, sim, das palavras, e é um tipo de literatura que se compromete com a ancestralidade negra. Então, tá falando da mãe dela, da avó dela, que pode ser a sua mãe, pode ser a sua tia, a sua avó. Te leva para um lugar, às vezes, como mulher negra, que não é sua trajetória, mas que te toca porque poderia ser a sua trajetória ou é a trajetória de uma mulher que você conhece. Então, é um tipo de literatura que é muito bonita por isso, assim. E aí a pessoa pode dizer, mas a literatura, de forma geral, não é isso? É, e não é. E não foi pra gente por muito tempo. Então, agora ela é. Né? Eu acho que é um pouco esse debate. Inclusive, partindo disso que você estava falando, desde criança eu sempre estive no mundo literário, né? Embora eu não tivesse livros na minha casa, mas a minha mãe, até hoje, ela ainda é zeladora de uma escola. E essa escola era de ensino infantil, a escola que eu estudava, né? Então, por muitos momentos, ela ficava limpando a sala e eu ajudava ela. E na sala sempre tinha, eu não sei assim explicar, mas era uma estantezinha feita de pano, que as professoras faziam manualmente. Tinha vários livrinhos que a gente lia e depois pintava. E aí eu lembro que eu ficava lendo os livros e pintava. E então eu sempre gostei muito de ler, né? Embora eu não tivesse livros na minha casa, mas eu utilizava dos livros da escola que a minha mãe trabalhava. E sempre quando eu lia, eu não me sentia representada naqueles livros, né? Embora eu seja uma mulher branca, o meu meio social não estava representado naqueles livros. Então, eu sentia muito essa dificuldade, né? Até que no ano passado eu li Becos da Memória. E eu senti, quando eu li lendo o livro, e eu fui lembrando das minhas tias, né, da minha mãe, ali, das mulheres que atravessam a minha vida, que atravessam até hoje a minha vida. E pela primeira vez na vida, eu me senti pertencente àquela história, né? Eu compreendi a necessidade da Maria Nova, de não ter espaço, de ter que ir para outro espaço, mas de querer levar a história daquela população, que de uma certa forma também era a família dela, né? Então, eu me reconheci ali também. Então, eu acho muito importante a gente também pensar o impacto da literatura da Conceição Evaristo na branquitude. A gente também precisa pensar isso, né? Então, eu acho que isso que você falou, assim, é fundamental, né? E quando eu li o livro dela, foi que naquele momento eu falei, eu preciso escrever sobre essa mulher. Eu senti uma necessidade mesmo, assim, de escrever sobre ela, porque a forma com que ela trabalha e a forma com que ela lida com muitas coisas é muito importante. A gente precisa falar mais sobre isso, né? Não assim de uma forma muito superficial, ela é importante, mas tudo isso aqui, sabe? Então, acho assim, eu acho que sou muito suspeita para falar sobre ela. Acho assim, ela é uma mulher fantástica. E outra coisa assim que você falou também, né, sobre a idade dela. O Evaristo já é uma senhora, né? E ela está conseguindo ser reconhecida nesse mundo literário. Atualmente, ela, né, foi nomeada imortal na Academia Literária de Minas Gerais. Então, tudo isso é muito simbólico, porque a Conceição Evaristo, ela fala que ela trabalhava nas casas dos escritores de Minas Gerais.
né? E os mesmos ali que estavam nesse cenário ali onde ela trabalhava, agora eles estão dando posse a ela dentro da academia, né? Então, assim, isso é muito importante. E aí, passando mais agora para a nossa pergunta, as universidades, elas ainda são um espaço muito elitizado, em diversos fatores, assim, desde a entrada, né? Mas eu vou focar mais nas leituras que a gente faz. E nas bibliografias das emendas disciplinares, os autores que temos acesso são majoritariamente brancos, né? E eu falo isso, sim, partindo do curso de História, não sei se é uma realidade apenas aqui nossa, né? Não sei como é na UNB, mas aqui no curso de História da UVA, majoritariamente brancos, né? E em raros casos eles colocam mulheres, mas ainda assim são mulheres brancas. E quando a gente questiona isso, né? Eles acham que isso é uma pauta pessoal, não é porque você não gosta de mim, é por isso que você está falando isso, então ainda levam para essa parte pessoal. E nós lidamos, né, com a justificativa que isso foi um caso que ocorreu na minha sala, na disciplina de Brasil, né, onde o professor falou assim, mas não tinha mulheres negras falando sobre a história do Brasil, né? Infelizmente, então, atitudes como essa, elas cristalizam e elas eternizam pesquisadores brancos com discursos hegemônicos, com discursos eurocêntricos, fortemente marcado pela colonização. E nós estamos falando de cursos de humanas, né? O curso que se propõe a pensar pautas como essas. Então, eu queria, para a gente poder discutir, né, como essa relação da branquitude com os cânones, que não é só literário, mas que também é acadêmico, né, nos cursos de humanas. Olha, Andressa, eu acho que o cenário ele é muito parecido para todas as universidades brasileiras, independente do curso nas ciências humanas, eu diria assim. Mas eu acho que eu queria colocar alguns pontos, por exemplo. Nas ciências sociais, a gente tem algumas disciplinas de teoria clássica contemporânea, né? Em clássicos, a gente lê os famosos Três Porquinhos, né? O Marx, Weber, Durkheim. Mas, quando eu estava na Colômbia, eu fiz uma disciplina que me marcou muito, que chamava Sociologia das Mulheres e as Mulheres na Sociologia, e a gente leu. Eu vou dizer que a gente leu, não foi ninguém que me disse não. Sociólogas da teoria clássica. Então, assim, essas mulheres existiram, elas eram europeias, estadunidenses, latino-americanas, e elas produziram sociologia, com objetos de pesquisa completamente diferentes do que os homens, mas elas existiram. Então, esse argumento da existência, ele é muito tênue. Porque, de fato, às vezes, em alguns contextos, elas poderiam não ter existido, mas não dá para você afirmar que elas não existiram com tanta consciência, eu diria assim, com tanta força, se você desconhece. Provavelmente a pessoa que dava aula, nem ela mesma conhece, não teve essa formação. Quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei muito reflexiva, porque, por exemplo, um dos exemplos é a Marianne Weber. E aí eu fiquei assim, calma, Marianne Weber. E ela era esposa do Weber. Eles produziram na mesma época, juntos. E mesmo assim, a gente não lê ela, sabe? É o exemplo mais, assim, absurdo. Então, eu tô dizendo isso porque a gente está falando de a construção de um cânone também é a construção da universalidade teórica, que é masculina, e também da legitimidade e autoridade em dizer quem vai ser lido e quem não vai ser lido, né? E quem vai ter existido ou não existido também. E eu acho que o desafio também a gente falou bastante sobre literatura hoje. Às vezes, eu já me peguei pensando, por que a literatura ela também não pode ser um escopo teórico de debate teórico sobre o mundo? E um exemplo claro é um defeito de cor. Como que você vai falar de Brasil? Você vai falar para mim que não existiam mulheres negras pensando na história do Brasil quando você tem a Kendé? Que ela não pensou não a história do Brasil, ela viveu. Ela viveu, transformou, mudou a história do Brasil. E se você é um professor que talvez você não reconheça um texto histórico de 1800 que foi escrito por uma mulher negra, por que você não pode usar, como uma amiga minha chama um defeito de cor, que é a Bíblia brasileira, né? Como você não pode usar a Bíblia brasileira para dar sua aula? E é sério, a gente está falando de literatura, gente, que foi escrita e fundamentada com documentos históricos.
E não é só um defeito de cor, não. É Água de Barrela, da Eliana Alves. É Angola Janga, do Marcelo Salete, que é a história de quadrinho inspirada no Quilombo dos Palmares. Então, a gente está falando de uma produção literária que é comprometida com a história social brasileira e que tem que ser, sim, dada nos cursos de História do Brasil, em Sociologia Brasileira, em Literatura Brasileira, sabe? A gente está num contexto que eu acho que a discussão sobre autoria negra, ela passa por um lugar que não é só sobre presença, é um lugar transdisciplinar, é uma transformação epistemológica. O que é o tipo de conteúdo histórico que você acha que você tem que dar na sua disciplina para um aluno que não pode incluir literatura de autoria negra? Como que você fala sobre a história do Brasil e não discute Machado? Então, são coisas que quando o professor se torna redundante, né, o debate não existiu, é muito pouco, porque não está no escopo da existência, está no escopo da transdisciplinaridade, das múltiplas possibilidades de reconhecer o que é o conhecimento, de você reconhecer que tipo de histórias são validadas para a sua disciplina, para a formação acadêmica de um aluno. Então, quando a gente está falando sobre ementa e programas curriculares de curso, a gente tem que... Passou da hora, eu acho, já. Que a gente tem que pensar, a teoria, ela não anda sem todas as expressões de vida e prática que ela é aplicada no cotidiano. E a gente está falando do corpo, a gente está falando da música, a gente está falando da literatura, da arte, da dança. Então, eu vou falar sobre teoria sociológica com os meus alunos, eu vou falar sobre luta de classes. E eu posso trazer um monte de marxistas negros para falar, porque a gente tem uma produção vasta sobre marxismo negro, mas eu também posso trazer um texto, uma música do Racionais. Sabe? Eu acho que a gente já está num lugar que a universidade precisa se repensar, os currículos precisam ser repensados, e não é mais sobre o lugar da existência, é sobre um lugar de formação política, ética, profissional, sabe? Eu acho que a gente tem professores despreparados, isso é certo, mas a gente tem cada vez mais estudantes, talvez, dispostos a questionar esses professores, a exigir, a querer, a ler, a conhecer. E estudantes que vêm de vários lugares, né? E várias origens diferentes. Então, eu fico pensando um pouco sobre isso. Nas ciências sociais, a gente é um pouco intolerante com professores assim, sabe? Trazendo alguns exemplos, a gente brigava muito com o professor por causa de ementa na graduação e fazia manifestação e nota de repúdio, sabe? Os professores ficavam um pouco assustados com a gente, assim. Mas eu acho que tem um lugar também que é importante de ser ocupado, uma memória que é importante de ser mantida. E eu fico pensando também, só para finalizar a minha fala, que a universidade ela se constrói a partir de conhecimentos muito plurais, do tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão, das trajetórias das pessoas que estão ali. Então, quando você transforma com a lei de cotas a universidade em um espaço mais plural para pessoas de baixa renda, para pessoas negras, indígenas, quilombolas, para pessoas trans, em algumas universidades já, você não pode achar que essas pessoas vão sentar e que elas vão querer passivamente ser formadas por um conhecimento que é eurocêntrico, que é branco, elitizado, né? Pelo mesmo conhecimento que não abarca essas pessoas, que as violenta, né? Então, a gente está falando de um processo que também precisa de transformação. Os currículos da universidade precisam ser transformados. E eu acho que, em alguma medida, a gente avançou muito nisso. A gente tem intelectuais negros, quilombolas indígenas, que estão repensando, fazendo debates super interessantes. Eu acho que isso não é majoritário ainda, você dizer que é a maioria, mas eu acho que a gente avança. E eu sinto que está num lugar também do tipo de profissional que você quer formar. Você quer mesmo formar um estudante que vai ter acesso a uma história do Brasil que constrói uma narrativa hegemônica e violenta, que vai formar outras crianças e alunos de ensino médio que vão reproduzir a mesma narrativa violenta. E é um ciclo que não morre, que não encerra. Tipo, eu fui para São Paulo recentemente para um evento e aproveitei e vi a exposição do Defeito de Cor no Sesc. E aí eu tava com a minha irmã, minha prima, que são outras duas mulheres negras, e a gente conversando e eu contando para ela sobre a história do livro. A exposição tá muito bonita. E todos os processos de resistência que a Ana Maria Gonçalves coloca na história para mostrar que os negros não foram passivos à experiência escravista. E a minha irmã fez o maior comentário, que é tipo assim, nossa, a gente não aprendeu isso na escola.
Então, é tipo assim, esse tipo de narrativa que não está no documento historiográfico, mas a gente pode afirmar que existiu, que você, enquanto aluno, não tem acesso, o seu aluno não vai ter acesso, o aluno do seu aluno também não vai ter. Então, a gente está já... talvez a gente está superando argumentos ultrapassados, sabe? Complementando, né, o que você estava dizendo, e eu acho isso, assim, uma prática muito perversa, né? Não trazer esses escritores para dentro do curso de História em uma disciplina extremamente importante que é a História do Brasil. E justamente porque essa é a ideia, né? Você está formando outros professores. Então, como que esses professores vão chegar dentro de uma sala de aula? Então, eu sinto, né, que o curso a gente não aceita mais situações como essas, mas ao mesmo tempo eu vejo uma passividade entre os próprios professores, né? Eles se protegem entre si. Então, quando a gente leva essas demandas em um colegiado formado por 15 professores, né? 2 professores se questionam e aderem à pauta, o restante fala: gente, né, acho que vocês estão sendo muito radicais, eu acho que não é bem assim. Né? Eu acho que a gente precisa ler esses escritores, mas a questão não é que nós não precisamos ler. A questão é que não só são eles, né? Então, sim, nós temos que ler os cânones. Não é essa questão a gente não ler essa galera. Mas a gente adicionar mais textos nessas nossas discussões, porque é óbvio, a gente tem a Lélia falando sobre os processos raciais, sexistas, e a gente não pode dizer que a Lélia não existiu. Ela não trouxe essa discussão. Então, assim, é muito perverso. Eu acho que se eu pudesse resumir tudo, é uma perversidade. Não, só porque eu falei, mas eu lembrei de uma coisa que tem várias historiadoras negras que estão vindo na minha cabeça agora, e eu acho que seria legal compartilhar. Tipo, a Ana Flávia Magalhães, que foi professora aqui da UNB, inclusive, e ela estuda período etnocentista, né? Que eu acho que é assim que se chama na história. Ela estuda a história de liberdade, imprensa negra, ainda entre 18 e 19, né, que é mais o período que ela estuda. E eu tive aula com ela, peguei uma disciplina da história, assim, que foi incrível, assim, ela é muito, muito boa. E agora ela é presidente do Arquivo Nacional, muito chique. E eu pensei também na Vlamira Albuquerque, que discute também cidadania. Todas as referências que eu tenho de cidadania são das obras dela, assim. São 2 historiadoras que eu acho que estão estudando no Brasil, século XIX, sabe? E que tem uma propriedade muito grande para falar, e elas estão dialogando com outros historiadores negros. E eu queria deixar de recomendação mesmo, porque eu acho que tanto o trabalho delas, de livro, artigos e de vida mesmo, são ótimos referenciais, assim, que estão produzindo uma historiografia, talvez eu diria, mais comprometida com a questão racial e mais comprometida com a história brasileira mesmo. É porque assim, é difícil falar assim, a história brasileira, a verdadeira, né? Porque nem um debate sobre verdade, mas uma história brasileira que talvez não tenha sido contada. Acho que esse é o jeito certo de dizer. E eu acho que elas são ótimos referenciais, assim, e elas representam muito para essa geração de intelectuais que foram afetados, assim, pelas cotas, pelas políticas de ações afirmativas, mas que a universidade pode proporcionar. Nós já estamos finalizando a nossa entrevista e, professora, eu adorei a sua fala em todos os sentidos. Acho que foi uma fala muito potente e isso que é importante, né? Então, eu queria agradecer novamente por a sua disponibilidade. Eu sei que a agenda é apertada, corrida, mas eu fico feliz por você ter aceito, por a gente ter se conhecido, por mais que seja, né, em uma via aqui, Meet, mas que bom que a gente se conheceu. Não imaginava realmente que um dia eu poderia conversar contigo, mas, assim, fico muito feliz, muito grata mesmo. Eu acredito que esse podcast ele vai ajudar muito os nossos ouvintes a compreender mais sobre essas relações. E ouvintes, né, obrigada por nos acompanhar até aqui, fiquem ligados que nós teremos outros episódios. Esse semestre a gente está com várias ideias para novos episódios. Não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, de clicar no nosso link de apoia-se, que está na descrição.
E muito obrigada a toda a equipe de apoio, né, que é o Abelardo, e pela minha companheira aqui de mesa, que é a Érica, e até o próximo episódio. Beijos. Érica, tu quer falar alguma coisa? Não, só agradecer a professora e saber se ela quer ter um espaço para divulgar algum livro, alguma coisa, dicas de leitura. Ela já deu várias, né? Eu falei tanto, né? Não, gente, só queria agradecer. Eu sou muito apoiadora de projetos que têm um trabalho de divulgação científica, popularização da ciência, e que transcendem os muros da universidade. Às vezes esses muros eles não são nem físicos, né? Eles são bem impostos subjetivamente. E espero que Viagens Históricas tenham muito sucesso. Desejo muito sucesso para vocês mesmos. E agradecer o convite. Eu acho que às vezes a internet coloca uma impressão assim, mas eu sempre participo de vários projetos, aceito todos os convites que me fazem, então sintam-se à vontade para me convidar para outras coisas, eu sou super aberta, assim. E agradeço os convites que chegaram até aqui, ao final do episódio. E posso divulgar o meu arroba, que é @leia_preta, tanto no Instagram como no Twitter. Lá você vai me encontrar falando de literatura negra, de autoras negras, autores africanos, de vários lugares do mundo. É um trabalho que eu faço com muito carinho. E também o arroba do Cânone Invertido, arroba Cânone Invertido, que é um podcast que, apesar de estar um pouco desativado agora, tem uma temporada inteira de entrevistas com autores negros brasileiros, com gente muito massa, de vários lugares do país, gente que está escrevendo desde conto, romance, histórias de terror, ficção científica, afrofuturismo, para vocês ouvirem e conhecerem o trabalho dessa galera, que eu acho que a gente falou muito sobre circulação de autores negros que às vezes não tem tanto espaço, ou que não estão tanto na mídia como alguns, autores mais específicos. Acho que no podcast a gente conseguiu trazer muita gente assim de lugares diferentes, autores grandes, mais jovens também. Então é isso, e eu espero encontrá-los em outra oportunidade, tanto vocês quanto os ouvintes.